qual é o impacto que nós temos no aspecto humano, no aspecto social e no aspecto econômico. Para a gente entender um pouquinho como um acidente, ele não afeta só, porque o aspecto humano a gente sabe, né? Vai afetar a família, vai afetar os amigos, né? Um acidente de trabalho. Para a empresa, não, infelizmente, né? Claro que não vamos generalizar, mas para a empresa, para a produtividade da empresa, talvez não. Agora, nós temos um aspecto social muito importante no acidente de trabalho. E aí é isso que eu quero trazer para vocês entenderem um pouquinho a Previdência, entenderem um pouquinho a reforma da Previdência que teve, que não é só a gente ir contra, né, achar que isso está errado, mas a gente entender essa necessidade, né, a gente entende um pouquinho aqui de como é uma engrenagem, né, é uma engrenagem e se uma parte não anda bem, a outra acaba indo tudo no mesmo ritmo, né. Então é isso que eu quero trazer para vocês, principalmente esse aspecto social. Então, o aspecto humano, a gente está falando da vida, a vida de uma pessoa. E aí, se eu perguntar para vocês quanto vale a tua vida, né? Quanto vale a vida dos teus pais que saem para trabalhar, enfim. É difícil, não tem, né? Não tem um valor à vida. Então, é isso que a gente traz muito aqui com a questão de conscientização. Então, esse aspecto humano. Então, são muitos os acidentes que levam à morte ou deixam sequelas que impossibilitam ou dificultam o retorno do homem ao trabalho, tendo como consequência a desestruturação do ambiente familiar, onde tais infortúnios repercutem por tempo indeterminado. Então, aqui a gente está falando do impacto que tem principalmente na família, né? Então, muitas vezes nós temos lá o pai e a mãe que trabalham e um filho pequeno. E aí, de repente, esse pai acaba saindo para trabalhar num dia normal, né? Não saiu para guerra, então ele saiu para trabalhar, então a gente espera que ele saia e volte íntegro e não retorna para casa. Como fica essa mãe com esse filho, né? Não só o impacto econômico, mas também emocional, né? Os traumas, as consequências que isso vai levar para a vida. Essa criança ela vai se tornar o que agora, né? Então a gente sabe que muitos indivíduos que são considerados problemas na sociedade, quando adultos, vem todo de um histórico, né, psicológico, assim, que passou na infância. Então, tudo isso é uma consequência, né? Eu brinco que é desde a hora de nascer que já começa aí a formar o indivíduo. Antes ainda, né, até na barriga a gente já começa a formar o indivíduo. Então, se a gente não trabalha nas famílias, toda essa consciência, a gente nunca vai mudar. E o que isso tem a ver com a segurança do trabalho? Tem a ver com a cultura da nossa população. Né, o aspecto cultural. Então, eu falei para vocês que o Brasil ele tem a melhor carta em segurança do trabalho, mas é campeão em acidentes. Por que isso acontece? Né? Ele é tá no top lá dos campeões de acidentes. Então, por que isso acontece? Pela cultura que nós temos instituído no nosso país. Qual é a cultura? A cultura de eu precisar me sentir esperto, né? Eu saí por cima, eu consegui enganar. Claro que eu não estou falando de todos, né? Não me entendo mal, mas é uma cultura. A cultura de dificuldade de seguir regras. Então, eu vou dar um exemplo assim, ó. Você chega para uma reunião no teu trabalho, você chegou 15 minutos antes, tem vaga bem na frente da empresa. Você faz o quê? Você vai estacionar na frente, né? Para você andar menos. Uma cultura diferente da nossa, de um país desenvolvido, por exemplo, se eu cheguei antes, eu tenho mais tempo para andar. Então, se eu cheguei antes, eu vou estacionar mais longe, mais distante, porque eu tenho tempo para andar até chegar na empresa. E aí, quem chega em cima da hora, tem espaço bem na frente para conseguir chegar a tempo também. Então, vocês conseguiram perceber a diferença da ideologia? É isso, é pensar no outro, pensar no bem-estar. Outra coisa, a pessoa não se submete a fazer trabalhos que fazem mal para a saúde dela, né? Então, ela não se submete mais aos trabalhos braçais, por exemplo. E no Brasil, o que a gente tem? A gente tem muitas indenizações pagas por acidentes intencionais, tá? Então, acreditem. A pessoa, vou machucar aqui meu dedo, porque aí eu vou ganhar uma indenização e eu vou ficar o resto da vida sem precisar trabalhar. Então, é isso que eu tô querendo dizer, a diferença da cultura. E isso tem tudo a ver com... tá tudo interligado, né? Pra assistir aquela série Dark, tá tudo interligado. É o que vem acontecendo na formação do indivíduo, né? Em toda a formação do indivíduo. Então, isso a gente fala
desse aspecto humano. Uma morte, um acidente, ele não é só aquela pessoa que que diminui a produtividade, né, quando a gente fala na sociedade, mas isso causa um impacto em toda a estrutura familiar, tá? E pode sim impactar nas futuras gerações. Por que o Brasil tem esses detalhamentos, essas questões tão rígidas? Para evitar que o cara, querendo se machucar, ele consiga. Então, mesmo que ele queira se machucar, ele não pode conseguir. Por isso que eu preciso ter tantas proteções em máquinas, por exemplo. Então, a ideologia é mais ou menos essa. Mas e o que o cara faz? Faz exatamente isso. Porque se ele respeitar todas as regras da NR12 com relação à máquina, funcionamento, ele não consegue executar o trabalho. Ou seja, demora muito a produtividade. E a empresa também não quer que ele siga, porque senão a produtividade vai demorar. Né? Vai demorar muito. Então, nós temos, assim, muitos técnicos em segurança do trabalho, principalmente técnicos, porque eles entram no ambiente de trabalho porque é uma exigência legal. Então, eles têm que estar lá. E aí a empresa pega eles, contrata, tá lá, tem um técnico de segurança trabalha aqui. Só que colocam ele trabalhar no RH. Então ele não consegue nem sair lá da salinha dele para circular na empresa, que era a função dele. Vamos lá? Aspecto social. Questão social. Eu trago um exemplo aqui bem simples, só para a gente ter uma noção de como funciona o seguro, né? O INSS é um seguro, uma seguridade social. Então, pessoal, quando a gente fala INSS e Previdência, um está incluído dentro do outro, tá? Não é a mesma coisa. Então, nós temos um recurso que ele vem desse pagamento, desse recolhimento das folhas salariais, mas também tem um bom repasse do governo. Todas as questões sociais, né, passam todo por esse sistema. Então, vamos dizer aqui, né, falando de todo o sistema, a expectativa de vida ela é maior, né, que 60 anos. Mas aqui nesse exemplo, então a pessoa viveu 60 anos, tá? Ela trabalhou durante 35 anos da vida dela, dos 15 até os 50, tá? Então ela trabalhou aqui nesse intervalo 35 anos. E depois ela ficou 10 anos aposentada e aí faleceu, né? Vamos pensar assim. Essa produção é o quanto que ela contribuiu com esse sistema, tá? Então ela contribuiu aí, não vou falar em reais, porque o valor do real ele muda, né? Imagina, nós estamos falando aí de 60 anos. Então vamos trabalhar com unidades produtivas, ou seja, quantos reais eu precisava para comprar uma unidade produtiva não vem ao caso, né? Mas eram unidades produtivas. Então ele produziu aqui no tempo de trabalho dele, ele contribuiu 10 unidades produtivas por ano. Era essa contribuição que ele dava para esse sistema, né? Com tudo que ele produzia e com que ele arrecadava no mercado de trabalho. Ele consumiu durante toda a vida, o que é esse consumo? Todos os serviços sociais. Ele consumiu, então, desse sistema, educação, saúde, estradas não entra, educação, saúde, basicamente isso, tá? É o consumo dele durante durante esse tempo, né? Durante a vida toda, durante 60 anos. Então, 5 unidades produtivas por ano. Então, tudo que estava nesse sistema, ele consumiu. O saldo disso, vamos ver. Então, durante 35 anos que ele trabalhou, ele produziu 10 unidades por ano, né? E consumiu, tá aqui menos, as 5 unidades produtivas durante 60 anos. Fechou. Então, ele tem um saldo positivo aqui, durante toda a vida dele, né? Ele tem aqui um saldo de 50 unidades produtivas por ano. Fechou. É isso que a gente precisa da nossa população, né? Nossa população ativa. Nós vamos olhar lá na geografia. População ativa é aquela população que está contribuindo para o sistema, que está trabalhando e arrecadando, né? É isso. Agora, esse mesmo trabalhador, né? Essa mesma pessoa, ele sofreu um acidente de trabalho aos 30 anos. Então, aqui, dos 15 anos, ele trabalhou até os 30 e sofreu um acidente. E ficou mais 30 anos aí sem a mesma produtividade. Então, vamos ver o que isso já gera nesse saldo do nosso sistema, né? Então, se ele sofreu um acidente de trabalho aos 30 anos, e aqui nesse caso, ele não parou de produzir. Então, digamos que ele tinha uma produtividade de 10. Aí ele foi realocado numa outra função, né? Ele rende menos porque, sei lá, ele ficou debilitado, alguma lesão permanente, né? Então, ele ficou debilitado e a produção dele diminuiu. Ou seja, ele está contribuindo menos com o sistema.
Então, nos 15 anos, né, dos 15 até os 30, durante 15 anos, ele contribuiu às 10 unidades produtivas. Fechou. No restante do tempo, ou seja, dos 30 até os 50, nesses anos, ele produziu 5, né? Pela metade aqui a produtividade dele. Mas ele continuou produzindo. Isso é uma pessoa que não se afastou. Ela não ficou só consumindo, porque nós temos muitos acidentes que impossibilitam a pessoa de voltar para o trabalho, totalmente, né? E ela fica encostada, que a gente diz, está encostada pelo INSS, né? Então, aposentadoria por invalidez. Então, é isso, ela para de trabalhar. Nesse caso, não. Ele voltou, mas com uma produtividade menor. Então, nesses 20 anos, ele ainda contribuiu. 5 unidades produtivas por ano. E o consumo dele foi o mesmo, né? Durante 60 anos, ele consumiu aqui as 5 unidades produtivas. Olha o saldo que dá isso já. Dá um saldo negativo. Quando nós temos um acidente de trabalho, que nós temos uma incapacidade permanente, uma incapacidade total permanente, ou seja, ele não consegue voltar pro trabalho, nesses 20 anos, ao invés de ele produzir 5, ele vai estar consumindo e consumindo mais, né? E durante 60 anos, né, durante os 30 primeiros, ele consome 5. Nos outros 30, além de não contribuir, ele vai consumir muito mais que 5, porque ele vai estar recebendo o salário do sistema, né, do INSS, lá da Previdência que ele contribuiu. Ficou claro, então, o impacto social de um acidente de trabalho? Então, como que o sistema ele vai se manter se eu tenho mais déficit do que contribuição? Porque esses afastamentos aqui, ó, como eu falei, muitas pessoas querem se afastar. E muitas pessoas, às vezes, estão afastadas sem necessitar. E o governo está ali, né? A Previdência está ali custeando esse trabalhador. Então, nós temos essa ideologia ainda muito difícil de ser quebrada e o sistema não se sustenta. Então, como que acontece isso? Como que a pessoa se afasta, né? A pessoa sofreu um acidente e ela tem um atestado médico que ela não consegue voltar para o trabalho por 6 meses. Muito bem. Daqui 6 meses, aí ela passa por uma perícia. O que é essa perícia? Um grupo de médicos, na lei está escrito assim, um grupo de médicos lá no INSS que vai avaliar essa pessoa. Como se fosse uma consulta. Ela vai levar os exames, vai levar o laudo que ela tem lá do médico dela, né? E essa equipe vai analisar. A análise dessa equipe, e aí tem que ser presencial, porque a equipe tem que vê-la. Imagine uma consulta de um médico, tá? E aí o que acontece? Às vezes aquela equipe acha que realmente ela não consegue voltar ao trabalho. Então ela vai ficar encostada, né? Vai ficar afastada dos seus serviços, recebendo do INSS tanto tempo. Muito bem, ela volta para casa e fica lá. E essa pessoa, às vezes, ela teria a possibilidade de voltar. Essa pessoa, às vezes, está afastada por incapacidade de trabalho, mas está trabalhando, fazendo uns bicos em outras áreas. Então, a cultura, né? Eu quero me dar bem, eu quero receber o salário lá do INSS para não voltar a trabalhar, né? Fico recebendo, mas eu quero complementar ainda essa verba e eu vou trabalhar aqui, fazer uns bicos, ou trabalhar em outra empresa sem carteira assinada. Não pode assinar carteira, né? Se ela está incapacitada. Então ela trabalha informalmente, vira um trabalhador informal, né? Isso acontece muito. Acontece também, porque daí já vem o problema. Ao invés de eu ter uma equipe de médicos que faz a perícia, eu só tenho um médico. Olha, eu não conheço lugar que tenha uma equipe de médicos, como traz a lei. Sempre é um médico que faz a avaliação. Então, às vezes, aquele médico, ele é cardiologista, mas ele vai analisar um exame neurológico. A tua especialidade não é aquela e você tem que avaliar outra. Então, muitas vezes, tem pessoas que não têm condições de trabalhar e a perícia atesta que ela tem e ela tem que voltar para o mercado de trabalho sem ter condições. E aí, o problema se agrava, né? E tem pessoas que teriam possibilidade de voltar e a perícia acaba atestando que não tem. E ela se mantém ali. E aí, o que eu preciso? Eu preciso que as contribuições aumentem, né? E aí eu preciso esticar esse período de trabalho e de contribuição. E é por isso que vem a tal reforma da Previdência.
O trabalhador antes ele ficava recebendo aposentadoria durante 10 anos, mas como se manteve? Qual foi o erro? O grande erro? O grande erro é que se manteve igual. A expectativa de vida foi aumentando e o tempo de trabalho foi se mantendo. E aí precisou se fazer essa reforma, mas aí ela acontece de forma muito drástica. Pois é, mas se não acontecessem tantos acidentes? Então entendem que é tudo é uma engrenagem, né? É uma coisa que vai influenciando a outra. E aí, como acontece essa questão, cada vez mais as pessoas querem ficar afastadas recebendo, né? Porque, poxa, eu vou ter que trabalhar até 60 anos. Ah, não, quando chegar nos 40 eu vou dar um jeito lá de inventar uma doença e ficar afastado. Então, a cultura, né? A cultura desde o início, ela acaba gerando acidente, aí vem a norma engessando muito o processo, vem os trabalhadores cada vez mais burlando essa norma para conseguirem trabalhar, e aí geram os acidentes, e aí geram os afastamentos, que geram o déficit do sistema. O sistema tem que aumentar o tempo de trabalho, que deixa os trabalhadores incontentes, e eles geram um acidente para poder ficar mais tempo afastado e vira bola de neve. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia disso, que o acidente, ele não só afeta a empresa e família, mas ele afeta significativamente a sociedade onde ele está inserido. Fique bem claro isso. Muito bem. Aspecto econômico. O aspecto econômico é mais fácil a gente visualizar, né? Porque o aspecto econômico, a gente sabe que vai impactar na empresa, principalmente se ela for responsável pelo acidente, né? Ela impacta significativamente. Por quê? Porque ela tem que suprir essa demanda, tanto de remédios, de hospitalização, se for o caso, e talvez, de acordo com o processo, ela tenha que pagar a indenização para a família, né, do trabalhador ou para o próprio trabalhador. Além disso, a empresa também é cobrada pelo INSS, né? Então você paga o seguro, pense no seguro do carro, eu estou pagando meu seguro do carro. Vem um cara e bate no meu carro. Eu não vou ter que pagar nada, eu aciono meu seguro me cobra aqui as minhas despesas e a seguradora vai cobrar do cara que bateu no meu carro. Então acontece mais ou menos isso, eu sou trabalhador, eu pago meu seguro e aí a empresa causa o acidente. O INSS cobre, né, a Seguridade cobre, mas ela vai cobrar lá da empresa. Isso chama ações regressivas, né? Todo ano o INSS analisa os acidentes que cada empresa teve, tem um índice de cálculo, e aí ele vem cobrar um valor das empresas. É um outro método também de arrecadação, né, do sistema. E aí a empresa, para ela, muitas vezes não é interessante avisar o INSS que aconteceu o acidente. Aí vem as omissões de CAT, a comunicação de acidente do trabalho, que é obrigatória, e que é outra coisa também que a maioria das empresas não gostam de fazer e não querem fazer. Pensa só, 15 dias o trabalhador afastado, eu, empresa, que tenho que custear, né? Por que eu vou avisar o INSS que ele sofreu um acidente e aí o INSS vem me cobrar depois, se eu já estou pagando o salário dele? Então a empresa pensa assim, e aí ela não faz a comunicação desse trabalho. E aí tudo que a gente recolhe de informações, né, dos números de acidentes, das áreas que estão acontecendo os acidentes, ficam uns dados assim falhos, porque a gente não tem essa comunicação. Agora, não só a empresa, mas o próprio trabalhador, inclusive o médico ou a enfermeira que atende esse trabalhador, se for acidente de trabalho, esses profissionais da saúde podem emitir as CATs, né? Então, por isso que a gente tem cada vez mais o registro de acidentes de trabalho. Então, a gente pensa, nossa, está cada vez mais aumentando os acidentes. Não, estão aumentando os registros, por causa da CAT, que era muitas vezes omitida, né? Então, diferenciar. Então, a empresa sai perdendo com o acidente de trabalho. E quando a gente coloca isso no papel, ela vê que o gasto com segurança do trabalho, na verdade, é investimento. Né? E isso é interessante quando a gente começa a colocar isso no papel. O valor que ela vai pagar por uma indenização, o valor que ela vai sofrer de ações regressivas. Quando isso tudo vai para o papel, ela começa a ver que a segurança é importante e ela precisa investir. Vamos lá, então além de reduzir, né, além de afetar a empresa nesse sentido, reduz também a produção. Por quê? Há a paralisação do trabalho, né, porque dificilmente você vai ter um profissional para substituição imediata daquele trabalhador, e há essa influência psicológica nos demais trabalhadores. Querendo ou não, quando acontece um acidente, todo o sistema, todo o setor para, né, para socorrer, para ver, enfim,
paralisa o setor. E depois aqueles profissionais que vivenciaram, principalmente quando é trágico, né? Quando vem a óbito, por exemplo, todos aqueles profissionais, eles ficam afetados psicologicamente e a produtividade deles não é a mesma. Então, a empresa sofre também. Percebam que tudo a empresa, né, acaba tendo essa responsabilidade. Representa gastos com remédios, transportes, médicos, que nós já falamos, prejuízo ao trabalhador, claro, né, que apesar da assistência e indenizações, não lhe garante o mesmo padrão de vida. Então, aquilo que a prof falou, o financeiro, né, o econômico, porque ele vai receber assistência social, a seguridade, mas ele não vai receber o mesmo salário, e às vezes o padrão de vida dele cai.